Boa noite a todos. Meu nome é Magno Federici Gomes, sou professor de Direito Processual, Prática Forense e Direito Previdenciário na PUC Minas, na Escola Superior Dom Helder Câmara. E hoje é dia 18/5/2020 e a temática da nossa aula de hoje é liquidação de sentença. Liquidação de sentença. E a todos os presentes na videoconferência que vocês estão sendo gravados, tá? Então, e que depois que essa gravação for feita, o que vai aparecer no YouTube é a minha câmera e o meu áudio, tá? Mas de uma forma ou de outra eu lanço essas gravações no YouTube para aqueles que não estavam presentes na sala de aula hoje, para que eles possam revisar a matéria no momento mais apropriado para eles. Dito isso, senhores, quando a liquidação de sentença, eu posso dizer para vocês que o curso de liquidação de sentença seria um procedimento preparatório do cumprimento de sentença cabível quando o título executivo judicial for ilíquido, né? Então, esse é, dos efeitos, o conceito de liquidação de sentença. Eu adianto para vocês, né, que é obrigatório que o título executivo seja judicial. Então, só cabe liquidação de sentença para títulos executivos judiciais. E eu falo para vocês que se o título executivo for extrajudicial e ele for ilíquido, ou seja, que ele não tiver um valor determinado ou a natureza da obrigação constante no título, nós praticamente perdemos a força executiva do título executivo extrajudicial e aí o credor só vai poder mesmo o processo de conhecimento para satisfazer aquele título, aquele documento que documenta uma obrigação, mas que não apresenta a sua natureza ou a quantia devida. Então, eu mostro para vocês o seguinte, que o procedimento ele é exclusivo de títulos executivos judiciais. E em aula anterior, falamos que o requisito formal, né, da execução é a existência do título executivo com obrigação líquida, certa e exigível. Então, é isso aqui. Né? Então, automaticamente, nós temos aqui o artigo 783 do CPC, que traz a ideia de requisito formal da execução. Então, vamos lá. No artigo 783, ela fala, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á título de obrigação certa, líquida e exigível. Na aula passada, eu já falei para vocês os conceitos desses elementos, ou seja, certeza, inexistência de dúvida ou controvérsia sobre a obrigação constante no título, né? Exigibilidade é que ele não esteja pendente de tempo de condição, e liquidez, e é isso que nos interessa, né? Aqui, quando de liquidação de sentença, daí que vem o nome liquidez. A liquidez envolve, né, a determinação da natureza ou do valor da obrigação. E, na prática, a gente chama isso de quantum debeatur. Quantum debeatur. Isso vem do latim. Quantia devida. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Nós estamos falando que se o juiz proferir uma sentença, e nessa sentença ele tiver uma condenação, e depois de julgado dessa condenação, nós vamos ter a exigibilidade dessa condenação, e a condenação vai determinar o pagamento de algo, a entrega de algo, né? Mas, se a obrigação constante na sentença for ilíquida, obrigação da decisão for ilíquida, antes da execução, eu vou ter que promover a liquidação dessa sentença. É isso, eu vou ter que promover a liquidação.
Tá claro? E aí eu volto a falar aquilo que eu falei para você. Se o título era extrajudicial, vamos imaginar uma escritura pública de confissão de dívida sem indicar o valor devido, assinada pelo credor e devedor, mas sem indicar o valor devido, tá? E mais esse documento, que seria um título executivo extrajudicial, ele perde a força porque ele não tem liquidez. Então, eu vou somente fazer o quê? Ajuizar o processo de conhecimento para ele. Agora, o título é judicial, aí sim eu posso promover a liquidação antes da execução. E eu chamo a atenção dos senhores o seguinte, tá? Vocês já estudaram no semestre passado, em Direito Processual Civil 1, a regra geral do pedido na petição inicial é que o pedido tem que ser certo e determinado. Visto lá no artigo 324, né? O pedido deve ser certo, artigo 322, certo, todo mundo já tem certeza, eu falei aqui hoje, e o pedido tem que ser determinado. Quando o pedido é determinado, significa que ele é líquido, tá? Então, o autor deve formular pedido líquido na petição inicial, e a partir desse pedido líquido formulado na petição inicial, tá? Vai proferir em regra geral, pelo menos no processo civil, isso não acontece no trabalho, tá? Que no processo de trabalho a regra é que as sentenças são ilíquidas, mas no processo civil ele vai proferir uma futura sentença líquida também. No entanto, aqui as hipóteses do parágrafo 1º indicam quais são os casos em que a parte pode formular pedido genérico, tá? E o pedido genérico é a coisa que o pedido ilíquido. Então, o que é o pedido ilíquido? No de 2015, o pedido ilíquido seria admissível nessas hipóteses do parágrafo 1º, ou seja, artigo 4, CPC 2015, parágrafo 1º. Em ações universais, quando o autor não puder individualizar os bens demandados. Essa é uma das hipóteses. Então, naquela ação que você objetiva um acervo bibliotecário de um falecido, em que os sucessores estão entre si por esse acervo bibliotecário de obras raras, né? Então, automaticamente, aquele sucessor que não está na posse do acervo bibliotecário, formular um pedido ilícito. Agora, se por acaso não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato ilícito, então esse é o caso do inciso 2, quando o ato ilícito passa a produzir efeitos no futuro. E a partir do momento que ele vai produzindo efeitos no futuro, nós temos a necessidade de liquidação. Por quê? Ocorrem elementos depois da fase da liquidação definitiva da lide, que é depois da decisão de saneamento, lá do artigo 342 do CPC, e isso gera um dano para a parte autora, só que não foi formulado esse pedido na petição inicial. E aí o juiz, verificando que o ato ilícito continua produzindo efeitos no futuro, ele condena a parte a pagar uma quantia que será apurada em processo de liquidação de sentença. E, finalmente, nós temos o quê? Quando, para apurar ou o objeto da condenação, não é isso? Deva ser praticado o ato pelo réu que ele não praticou no curso do procedimento de conhecimento. Tá claro? E aí nós falamos que essas hipóteses também se aplicam à reconvenção. Tudo bem. Dito isso, vamos para frente. Eu tenho que mostrar para os senhores, então, que vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, tá, que uma pessoa é Uber ou é um táxi e outra vem e colide com o carro dele na traseira. Pá, bateu na traseira. E os danos foram consideráveis e ficam em valores maiores do que 40 salários mínimos, ou seja, 40 mil reais. Nossa Senhora, uma fortuna. Tá? Seria muito difícil isso acontecer, mas se houver necessidade de perícia, não pode ser ajuizado no juizado especial, né? Então vamos lá, então vai, 10 mil reais de dano. 10 mil reais de danos. O carro não parou de andar. O taxista continua passeando com o carro, né? Passeando, está procurando gente na praça, está pegando, está fazendo a sua vida seguir.
Só que na hora que ele deixar o carro na oficina, até o dia que ele tirar o carro da oficina, ele perde uma série de diárias de táxi. E isso a gente pode chamar, né, de danos emergentes. Danos emergentes. Para falar a verdade, lucros cessantes. Os danos emergentes seria a desvalorização do veículo. E ele ainda tem os danos materiais propriamente ditos, que é o valor dos reparos. Se ele faz três orçamentos em 3 oficinas credenciadas, e fala, um é de 10 mil, outro é de 9 mil e o outro é de 8 mil, ele pode ajuizar, né? E aí não vou discutir se tem que ser o valor máximo ou o valor mínimo, tá? Mas ele pode ajuizar uma ação de indenização pedindo, primeiro, os danos materiais em R$8 mil, o orçamento mínimo. Ainda pede os danos emergentes a serem apurados em perícia. Qual é a valorização do veículo, né? E ele pede ainda os lucros cessantes. Se o carro ficar 10 dias consertando, nos reparos, ele vai perder 10 diárias. 10 diárias, a diária naquele período vale quanto? Vale 500, 600 reais uma diária. Então, esses lucros cessantes podem ser, né, de 10 vezes 6, né? 6 mil reais. 6 mil reais. Então, é mais ou menos isso. Só que ele vai continuar dirigindo o carro, por quê? Um defeito, e a BH Trans vai pegar no pé dele, né, porque ele tem que estar com o carro em perfeitas condições de uso, né, e em exercício de polícia. Mas ele pode claramente falar, olha, né, eu não tenho dinheiro para reparar o carro, eu tenho que primeiro receber o dinheiro da indenização para depois mandar consertar o veículo. E aí ele pode formular na petição inicial dele, na ação de indenização por acidente de trânsito, ele vai formular pedidos, né? Os pedidos são condenatórios, e ele vai ter pedidos líquidos e líquidos, né? Quais seriam os pedidos líquidos? Pedido líquido, condenação em R$8 mil, né? Porque é o valor do orçamento mínimo. Eu peço o mínimo, tá, gente? Tá? Mais correção monetária, juros de 1% ao mês. E ele vai ter ainda o pedido ilíquido, ou melhor, os pedidos ilíquidos. E dentro dos pedidos ilíquidos, ele vai formular qual? A condenação em lucros cessantes, porque ele trabalhava com carro, não é isso? Em quantia a ser apurada em posterior fase de liquidação de sentença. Tá? Seria mais ou menos isso. Por quê? Ele não sabe quantos dias o carro vai ficar parado na oficina. Então, ele vai pegar um número de dias para os reparos, e vai multiplicar vezes pelo valor da diária daquele do ano. Vocês entenderam? Agora, enquanto ele não entregar o carro, ele não sabe isso. E aí o juiz, se o juiz verifica, tá, senhores? Analisando a petição inicial, que ele tem razão, que o réu foi culpado pelo acidente e condena o réu a pagar a indenização em R$8 mil, mais os lucros cessantes a serem apurados em posterior fase de liquidação, tá? Os R$8 mil, porque os danos materiais que serão quantum de beato. Então, para esses R$8 mil, eu tenho a quantia devida. Agora, com relação aos lucros cessantes, sem valor, o juiz vai condenar a pagar o valor que será apurado na posterior fase de liquidação. Certo, gente? E isso a doutrina chama em latim diam de beato. O que é o an de beato? É a condenação líquida dos valores.
condenação ilíquida dos valores. É isso que nós temos para todos os efeitos. Então, é extremamente importante que você tenha essa ideia, tá? Agora, com relação ao valor dos danos emergentes, eu entendo que esses danos emergentes podem ser estimados na petição inicial, né? E mais, e podem ser comprovados na eventual perícia que venha a ser realizada no processo de conhecimento. Está claro? Se isso acontece, está claro, o juiz já seria em quantia líquida nos danos emergentes. Agora, vamos imaginar que ele fala assim, não vou fazer essa perícia na fase de conhecimento, não. Bom, não. Eu determino que a perícia seja feita a posteriori. O que ele pode fazer? Ele vai também falar, condeno os danos emergentes, sem valor, cujo valor deverá ser apurado em posterior fase de liquidação de sentença. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que nos danos materiais nós teríamos quantia líquida, nos lucros cessantes nós teríamos quantia ilíquida, porque o carro ainda não foi... E nos danos emergentes, dependendo da vontade do juiz, nós podemos quantia líquida ou ilíquida. Tá? Se ela for ilíquida, nós temos a condenação em valor genérico, que é o ano de beato. Se a gente tiver a quantia líquida, nós vamos ter o quantum de beato já fixado na sentença. E essa é a previsão de liquidação de sentença. Eu já indico para vocês uma coisinha, não vai ser a hora, tá? A previsão normativa da liquidação de sentença foi 509 do CPC. Então, a previsão da liquidação de sentença está nos artigos 509 até o 512 do CPC de 2000. Tá? E eu volto a falar que é um procedimento prévio em que se apura o quantum de beato. Então, eu mostro para vocês que a sentença ilíquida já tem a condenação. Tem a condenação. Aí ela é sentença. Agora, quando a gente tem decisão que julga a liquidação, nós vamos ter uma decisão interlocutória, sempre passível de agravo de instrumento, o artigo 1015, parágrafo único, fala-se expressamente que essa é uma das hipóteses em que não se discute qual o tipo de decisão, porque dentro do processo de liquidação será sempre interlocutória. Então, eu tenho uma decisão interlocutória com natureza declaratória que fixa o quantum de beato. Aperfeiçoa a decisão condenatória. A decisão condenatória. Entendam isso, que isso é muito importante. Então, às vezes, eu tenho que promover 2 processos para ter o valor certo, líquido e exigível. Se acontece, o processo torna-se bastante demorado. E aí, os processualistas do trabalho falam que o processo do trabalho é muito rápido, mas ele é muito rápido na fase de conhecimento, na fase executiva. No entanto, antes de entrar na execução, ele sempre tem que promover a liquidação. E aí a liquidação é aquela que se arrasta no tempo. Eu já vi casos, tá, de liquidação na Justiça do Trabalho que duraram 40 anos, só para liquidar a condenação da Justiça do Trabalho. Tá? Mas hoje em dia ela está rápida, tá claro, gente? Mas então eu mostro para vocês que na Justiça do Trabalho a definitiva é muito rápida, mas como a sentença é quase sempre líquida, salvo no procedimento sumaríssimo da Justiça do Trabalho, então aí automaticamente você tem que promover 2 processos de conhecimento antes de começar o cumprimento de sentença na Justiça do Trabalho. E por isso que demora muito para receber na Justiça do Trabalho. Tá bom, senhores? Seguindo então. Quando eu falo para vocês, aqui passa tá, dos limites da liquidação. Quando a gente fala dos limites da liquidação, a gente tem um dispositivo legal que fala que é defeso em liquidação de sentença rediscutir a matéria.
tá? E é o parágrafo 4º do artigo 509. Esse é, né, os limites, ou o limite da liquidação de sentença do CPC 2015, e aí a gente põe um ponto aqui, parágrafo. Na liquidação, defeso é proibido, é vedado discutir de novo, modificar a sentença que julgou. Por quê? Porque a sentença ilíquida, ela está amparada pela coisa julgada material. Vocês têm que entender isso. A primeira sentença que condenou a pagar algo a ser apurado posteriormente, ela é uma decisão do artigo 487, inciso 1 do CPC. Então, ela é uma decisão definitiva e ela faz coisa julgada material. Então, as partes não podem ficar rediscutindo essa matéria eternamente. Se houver essa rediscussão da matéria dentro do procedimento de liquidação, pode caber até ação rescisória contra a decisão proferida na liquidação. Pode caber até ação rescisória. Vocês estão acompanhando, gente? Só existe uma exceção. As exceções são juros e correção monetárias que não tenham sido fixados na primeira vez. Porque os juros e correção monetária, eles estão previstos no artigo 322, parágrafo 1º do CPC, né, e são hipóteses de pedidos implícitos. Então, se o juiz não fixou juros e correção monetária líquida, ele vai fazê-lo dentro da liquidação. Isso não há vedação. Porque nós estamos falando, né, de decisão abrangente derivada de um efeito expansivo, não do recurso, mas dos dispositivos legais. Está claro? Então, a partir dessa ideia, juros e correção monetária podem e devem ser fixados na decisão de liquidação, a quantia na liquidação. Tá bom? Dito isso, vamos para frente. Vamos para frente. Quando a gente fala ainda de outros elementos de liquidação, eu já falei que isso é sempre o agravo de instrumentos, já falei dos limites, porque não pode violar a coisa julgada, já falei das exceções aos limites, né? Agora eu tenho que falar para vocês o quê? Eu tenho que falar que a liquidação de sentença pode ser promovida na pendência de recurso, mesmo que o recurso tenha efeito suspensivo. E isso significa o seguinte, que o efeito suspensivo do recurso não impede a promoção da liquidação de sentença. Tá? Esse dispositivo legal está previsto no artigo 512 do CPC. Tá? E ele demonstra a efetividade da liquidação. Então, mesmo que o juiz tenha proferido uma sentença e essa sentença tenha sido impugnada pelo recurso de apelação que foi recebido em duplo efeito, tá? Relator, muita atenção com essas afirmações, automaticamente, ainda assim, eu posso promover a liquidação. Então, vamos imaginar, eu tive aquela nossa condenação, R$8.000 em quantia líquida, lucros cessantes a serem apurados e danos emergentes a serem apurados. O réu a sentença falando que ele não quer pagar nada. O recurso, depois das contrarrazões, o tribunal, relator recebe o recurso em ambos os legais efeitos. Ainda assim, o autor, antes de julgar a apelação, ele põe cópias do processo de primeiro grau, que a gente antigamente chamava de carta de sentença, que foi extinta em 2005, né, pela Lei 11.232, né, e promover a liquidação distribuindo ela por dependência aos autos do processo de primeiro grau. E o juiz de primeiro grau vai ser da liquidação de sentença, mesmo antes do julgamento da apelação. E essa previsão é expressa aqui. Então, lá fala, muita atenção, artigo 512, para vocês.
A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juiz de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com as cópias das peças processuais pertinentes. Quais são as cópias processuais das peças pertinentes? Eu faço referência aos documentos do artigo 522, que são as cópias consideradas pelo tribunal. Então, olha aqui, quais são as cópias? Tá? São essas aqui. O que fala? Tá? O cumprimento provisório de sentença ou a liquidação de sentença em autos apartados será feita por petição dirigida ao juiz competente. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada das seguintes cópias do processo, né, que podem ser autenticadas pelo advogado. Decisão exequenda, certidão de interposição dotada de efeitos suspensivos otorgadas, decisão de habilitação se alguma parte morrer, peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Então, seriam essas as peças, tá? Para vocês, tá, que essa sistemática, ela se aplica também, muitíssima atenção, se eu tiver parte líquida e ilíquida em decisão transitada em julgado. Vocês têm que entender que existe um dispositivo no Código de Processo, se não me falha a memória, o artigo 780, está lá ao redor, isso, ele mesmo. Muita atenção, que é o 780, que é uma norma geral de execução, que fala sobre cumulação de execuções. O que é cumulação de execuções? Quando eu ajuizo execuções de títulos executivos diferentes. Então, assim, o exequente pode acumular várias execuções, ainda fundadas em executivos diferentes. Quando for o mesmo, e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo, idêntico procedimento. Então, nós temos vários requisitos. Quais são os requisitos? Tá? Mesmo juízo, mesmo procedimento executivo, né? E o mesmo executado. São esses 3 requisitos cumulados para você poder ajuizar mais de uma execução, ou em uma mesma execução, a satisfação de vários títulos simultâneos. Vocês têm que entender o seguinte: o procedimento de liquidação, ele fosse procedimento de conhecimento. Tá? Procedimento com especificidades. A execução tramita pelo seu próprio procedimento executivo. Então, eu não consigo, dentro de um processo, cumular execução e liquidação de sentença. Eles têm procedimentos diferentes, e se eles têm procedimentos diferentes, eles têm que ser separados. Então, naquele nosso caso, se eu tiver uma sentença líquida de R$8.000 e uma parte líquida emergentes e dos lucros cessantes, e essa sentença transitar, eu não tenho como promover no mesmo processo a liquidação e o cumprimento de sentença. Eu vou ter que ajuizar o cumprimento dentro dos autos principais e a liquidação por dependência daquele processo. Aí sim, os dois vão tramitar simultaneamente. Eu já vi casos de erros de advogados que tentaram fazer os dois simultaneamente, e aí o juiz, antes de me intimar o devedor para pagamento, determinou o processamento da liquidação. Tá? E em função do processamento da liquidação, a liquidação não terminava e o credor ficava precisando do dinheiro e não conseguia receber o dinheiro. Se o nosso cliente taxista precisa receber os R$8.000 para mandar consertar o veículo, vocês têm que primeiro promover a execução, receber os R$8.000, e depois que ele consertar o veículo com os R$8.000 corrigidos, etc., aí sim vocês providenciam o conserto. E depois do conserto do veículo, aí vocês providenciam a liquidação da parte da sentença. Dito isso, senhores, nós temos mais um elemento importante que a gente chama de liquidação frustrada. E o que é liquidação frustrada, senhores? A liquidação frustrada é quando vocês não conseguem apurar o quantum debeado, quando a parte não consegue apurar o quantum debeado. E essa liquidação ela acontece nas seguintes hipóteses. Quando ocorre abandono da liquidação pelo promovente, e aí eu já adianto para vocês, o promovente pode ser tanto o credor quanto o devedor também pode
promover a liquidação para ficar livre da dívida, tá certo? Isso é uma hipótese. Então, se houve abandono, haverá extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do inciso 3 do artigo 485 do CPC. Tá já? No caso, quando o da liquidação não fornece os meios necessários para se apurar o quantum debeatur, e aí nós temos novamente a extinção por abandono. Por quê? Vamos imaginar que o credor foi intimado para pagar gastos e emolumentos do perito e ele não faz. Na hora que ele não faz, falar, ó, dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Intima pessoalmente a parte, ele não dá, extingue o processo sem resolução. Nós temos mais um caso importante, que é o terceiro, quando se pleiteia liquidação por arbitramento, quando ela deveria ser pelo procedimento comum, também chamada artigos, ou por artigos. Então, o que significa o seguinte, você escolheu o procedimento errado de liquidação. Isso é erro de procedimento, e o erro de procedimento extingue o procedimento sem resolução por ausência de pressuposto processual. Então, eu vejo 485, inciso 4, como forma de extinção. Também é coisa julgada e não obstando o ajuizamento de nova idêntica demanda. Finalmente, nós temos uma hipótese, que é a hipótese final, que a gente chama de liquidação igual a zero. Liquidação igual a zero. O que é liquidação igual a zero? Se depois do procedimento de liquidação se constata que não tem outros danos derivados daquele fato, isso significa que, por mais que tenha condenado a pagar algo a posteriori, aquele valor a posteriori ele não existe. E se ele não existe, a liquidação é igual a zero. Quando essa liquidação é igual a zero, gente, infelizmente, mas para vocês, a extinção da liquidação também tem que ser sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso 6, por ausência de interesse processual, né? Pelo seguinte motivo, porque se o juiz julgar improcedente da liquidação, falando que não existem os danos, ele vai ter uma segunda coisa julgada que viola uma primeira coisa julgada. Na hora que isso acontece, uma segunda violando a primeira, automaticamente nós temos coisas julgadas opostas entre si e dá ensejo ao cabimento de ação rescisória do artigo 966, inciso 4 do CPC. Né? Porque quando uma coisa julgada ofende a outra coisa julgada. Então, todos os casos que é de liquidação frustrada são hipóteses de extinção sem resolução do procedimento liquidatório. Além disso, quero falar para vocês. Quando a gente fala ainda, né, de muita atenção, de liquidação, nós temos duas modalidades de liquidação. Apesar de que aparecem na doutrina três. Primeira modalidade. A primeira modalidade, que não é propriamente dita uma modalidade, aí eu vou escrever aqui, liquidação por cálculo. O que é a liquidação por cálculo? Na petição inicial de execução, artigo 798, vou dar uma conferida se é o 798. Qual é o 798? Tá? Inciso 1, letra B. Inciso 1B do CPC. Ainda no artigo 524 do CPC, na petição de cumprimento de sentença, a parte que promove a liquidação
tem que apresentar, a parte que promove a execução tem que apresentar o demonstrativo atualizado de débito. E esse demonstrativo atualizado de débito é um cálculo matemático ou aritmético, né, que o exequente na petição inicial. Esse cálculo matemático é requisito da petição inicial de execução ou da petição de cumprimento de sentença. Se você não apresenta esse cálculo, o juiz manda emendar, tá? E aí aparece o que nós chamamos de liquidação por cálculo lá no artigo 509 do CPC. E lá no artigo 509 fala claramente aqui, ó, prestem muita atenção. Vamos lá, eu vou puxar todo o artigo. Artigo 509 do CPC, que é nada mais nada menos que é o primeiro artigo relacionado com liquidação. Então, preste atenção. A sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se à sua liquidação a requerimento do credor ou devedor. Então, você pode fazer por arbitramento, que é uma hipótese, uma modalidade, ou pelo procedimento comum, que é a segunda modalidade, né? E aí, vamos lá. Presta atenção. Quando o valor depender de apenas de cálculo, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. Então, fazer um cálculo matemático, aritmético, eu já ajuizo cumprimento de sentença. Tá claro, gente? E é requisito da petição de cumprimento. E aí nós falamos aqui, ó, o Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. Tudo bem? Seguindo. Então, liquidação por cálculo é modalidade de cumprimento? Não. E aí ele apresenta na petição, se o juiz entende que o cálculo está errado, ele pode mandar emendar o cálculo e falar o cálculo. E ele pode encaminhar os autos para a contadoria do juízo. Se o contador verificar que, de fato, os cálculos estão errados, ele lista para o credor da execução. E o credor da execução, ele pode concordar ou discordar dos cálculos da contadoria. Se ele discorda dos cálculos, a execução continua pelo valor que ele pleiteou na petição inicial. Mas a penhora vai ser incidente com base no cálculo da contadoria. Tá bom, gente? Então, tem essa determinação lá na penhora. E eu tenho que mostrar mais uma coisa para vocês. Aqui no artigo 509, fala da parte líquida e ilíquida, né? Então, quando na sentença houver uma líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e em autos apartados a liquidação desta. Então, a liquidação vai em apenso e a execução ou o cumprimento de sentença vai dentro dos autos do processo. E esses são os dispositivos do artigo 509 que eu já mencionei para brevemente. Faltam 2 artigos para a gente terminar a liquidação. 2 artigos para a gente terminar a liquidação. Que são, necessariamente, as modalidades de liquidação. A primeira modalidade de liquidação é a que a gente chama de liquidação por arbitramento. Tá? Quando a gente fala da liquidação por arbitramento, ela está prevista no artigo 510 do CPC, vou colocar ela aqui para vocês, de 2015, e eu tenho que falar o seguinte, ela se inicia, né? Vai ter a intimação do advogado para se manifestar sobre o pedido liquidatório, e esse advogado aqui, tá, ele é intimado do advogado da contraparte para se manifestar sobre o pedido liquidatório. Depois, vai ter direito de réplica e o juiz vai proferir decisão de saneamento. E na decisão, ele vai nomear, claro, gente? E na hora que ele nomear perito, vai o procedimento segundo o procedimento de perícia. Qual vai ser? 15 dias para apresentação de quesitos e assistente técnico, 5 dias para pagamento de honorários periciais, então pagamento dos honorários. Depois disso, o perito apresenta o laudo pericial, e depois do laudo pericial as partes terão vista e impugnação. Depois disso, o juiz determina a prolação de decisão em julgamento antecipado, então pode haver, normalmente há, em regra geral, julgamento antecipado, artigo 355, inciso 1, porque já está em condições de imediato julgamento, ou marca
AIJ para esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos. Depois disso, alegações finais e, finalmente, decisão interlocutória, fixando o valor, o quanto DPA. Tá? Ótimo. Esse é o procedimento. E esse procedimento está previsto no artigo 510, que eu vou escrever para vocês. Então, é esse o procedimento de liquidação por arbitramento. Aí vocês vão falar, professor, beleza, você já ensinou o procedimento, mas quando cabe? Quando precisa de prova pericial? Sim, quando precisa de prova pericial. Mas é só por isso? Não. Os requisitos de cabimento são da liquidação por arbitramento. Primeiro, tá? Que a prova, para se apurar o valor devido, já esteja devidamente produzida no do processo. Esse é o primeiro requisito. B. Tá? Necessidade de conhecimento técnico pericial, tá? Para analisar a prova já produzida. Então, esses são os dois requisitos cumulados para a liquidação por arbitramento. E no artigo 9.1, tá? Eles fizeram um serviço para a população, porque a liquidação por arbitramento, na hipótese do inciso 1, é quando for determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza da objeção. Ou seja, não dá para saber, por força da lei, quando a liquidação é por arbitramento. E essa redação aqui do Código, do artigo 509, inciso 1, é exatamente igual à do CPC de 1973. E essa é uma crítica que deve ter sido mudada, essa redação. De uma forma ou de outra, senhores, quando a gente fala de tipos de liquidação por arbitramento, nós temos que são aqueles casos de estimativas, né? Então, é o arbitramento da condenação estimativa do perito. Então, sempre que a gente tiver uma estimativa de perito, ele faz isso por arbitramento. Tá claro, gente? A segunda modalidade de liquidação é o que nós chamamos de liquidação pelo procedimento ou por artigos. Tá? E essa liquidação pelo procedimento, também chamada de liquidação por artigos, historicamente, está no artigo 509, inciso 2, né? E artigo 511 do CPC de 2015. Se vocês olharem no inciso 2, aqui fala algo que estava legado já há anos, séculos a fio, né, que é o artigo 509, inciso 2, fala a hipótese de cabimento dessa liquidação, sempre que a parte tiver que alegar e provar fato novo. Alegar e provar fato novo. Isso vem lá da história do primeiro Código Processual do Brasil, que vem lá das ordenações afonsinas, manuelinas, que foram as primeiras leis instrumentais no Brasil, que falavam o seguinte, que era a liquidação por anos de artigos. Inclusive, no júri, no procedimento do júri, nós temos uma fase do libelo, né? Tinha uma fase do libelo, que era antiga, né? Isso aí já não está mais sendo aplicada, mas passado na fase do libelo era até recente, durou até 2008, né? Antes da reforma processual penal, né? E ia lá até 2008, falava assim, a acusação provará que o réu cometeu homicídio com requintes de crueldade. E aí ele ia colocando os libelos, né? Nós estamos falando de liquidação. E quando a gente fala de liquidação, vocês têm que pensar no seguinte, muitíssima atenção, gente. Se o ato ilícito produz efeito seguro, você tem que alegar que aquele ato ilícito, tá, está produzindo um dano no futuro que não foi alegado
não foi provado no processo de conhecimento. É exatamente o caso lucros cessantes que eu mencionei para vocês. Que transitar em julgado e que o taxista receber aquela quantia dos R$8.000, aí o que ele vai fazer? Ele vai consertar o veículo. E aí ele vai ver quantos dias ficaram na oficina. Imaginemos que ficou 30 dias na oficina consertando o veículo. Então ele teve 30 dias de prejuízo. Então ele vai alegar, em função daquele acidente, o carro ficou 30 dias na oficina. Ele vai alegar isso na petição de liquidação. Tá bom? E de alegar na petição de liquidação, ele vai ter que fazer? Ele vai ter que provar na fase instrutória que ele ficou 30 dias. Tem que alegar e provar fato novo. E o que é o fato novo? É o dano futuro, posterior à sentença, para decisão de saneamento em função da estabilização definitiva da lide. Tá claro, senhores? Então, sempre que a gente tiver que fazer uma verificação de danos, nós vamos promover a liquidação pelo processo comum. Então, essa é, de fato, a liquidação que, de fato, nos interessa aqui. Tá joia, senhores? Deu para entender isso? Deu para entender? Para vocês, mais uma coisinha importante aqui. Quando a gente fala, muitíssima atenção, de liquidação por artigos ou pelo procedimento comum, significa que ela vai ter outro procedimento comum para apurar o quantum DBA. Então, é como se vocês promovessem dois procedimentos comuns. O primeiro para conseguir líquida e o segundo para liquidar aquela sentença na liquidação por artigos. Tá? Então, é extremamente demorado. Tá? Isso aqui toma muito tempo, o cliente fica desesperado porque ele não recebe. E aí, a alta litigiosidade com relação aos valores dos danos que a parte tem que pagar. E eu falo mais para vocês, aqui é importante vocês saberem disso. Eu já falei para vocês que a situação se dá na pessoa do seu advogado, né? E, feito isso, nós temos o quê? O procedimento comum do zero, com nova contestação, réplica, decisão de saneamento, de perícia. Pode ter perícia na liquidação por artigos? Pode. Então, é a perícia que diferencia a liquidação por artigos da liquidação por arbitramento? Não. Tá? É a questão da prova já estar ou não produzida. Se a prova está nos autos e precisa só da perícia para complementar, aí a liquidação do arbitramento. Agora, se eu tenho que alegar e provar um fato novo, inclusive por prova pericial, aí automaticamente passa a ser pelo procedimento comum, também chamada de liquidação por artigos. Tá claro, senhores? Então, como é que inicia? Petição, credor ou devedor pode pedir a liquidação, depois vai ter intimação do advogado da contraparte, vai ter réplica, depois da réplica vai ter a decisão de saneamento, não é isso? Pode ter a perícia com o procedimento de perícia, pode ter a audiência de instrução e julgamento com produção de prova oral. O que é a prova oral? Tá? Depoimento pessoal de parte, certidão de testemunhas. Vai ter as alegações finais, orais ou escritas. Finalmente, o juiz vai ter a decisão interlocutória, fixando o DBA. É isso. Esse é o procedimento comum que vai ser aplicado antes da liquidação, antes da execução. Tá claro, senhores? Então, é isso que nós temos aqui para efeitos de procedimento liquidatório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou disponibilizar para vocês o artigo, né, que é o artigo 500 do CPC, e no artigo 511 fala isso que eu mostrei para vocês. Lá fala, claramente, na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado, ou se o seu advogado aqui estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se o que a seguir, no que couber, o disposto no livro 1 da parte especial deste código, ou seja, o
procedimento comum. Tá? Assim, hoje nós falamos de liquidação, né? Então nós falamos que a liquidação é um procedimento preparado para o cumprimento de sentença, só se aplica para títulos executivos judiciais imperfeitos, somente para esses títulos executivos judiciais imperfeitos, né? Porque eles não têm o quantum de beatus, já que só tem o one de beatum. Falamos que ele pode ser promovido antes mesmo do trânsito em julgado e mesmo que o recurso seja dotado de efeito suspensivo. Mas nós falamos que a liquidação por cálculo é uma modalidade de liquidação, mas as liquidações por arbitramento ou pelo procedimento comum, chamada por artigos. Falamos que cabe a liquidação por artigo sempre que a parte tiver que alegar e provar dano futuro, posterior à sentença, acórdão, ou mesmo a decisão de saneamento em função do Instituto da Estabilização Definitiva da lide no procedimento comum de conhecimento. E falamos que a liquidação por arbitramento envolve a pré-existência da prova necessária por AU quantum de beatum, mas a falta de realização da perícia no procedimento comum ou nos procedimentos especiais. Motivo pelo qual abre-se a oportunidade da realização da perícia para se apurar a quantidade, e a partir desse momento, aí sim, nós temos as decisões, tá bom? Falamos que as decisões são sempre passíveis de agravo de instrumento, por uma generalidade, e que é defeso é proibido proferir uma decisão contrária à primeira sentença sob pena de violação de coisa julgada material, pena de quê? De supressão de instância de decisão de liquidação de sentença. Tá bom, senhores? Nesse momento eu vou encerrar essa videoconferência e vou colocar à disposição para os presentes para que eles apresentem seus questionamentos relacionados com a liquidação de sentença. Tá bom? Um abraço a todos, eu peço que se cuidem, se puderem ficar em casa, fiquem, né, e preservem os seus familiares e os terceiros que vocês conhecem, mediante uma atividade intergeracional, né, dentro da pandemia de coronavírus. Um abraço a todos, um forte abraço e até mais.